Um século e meio atrás, o poderoso Império Chinês caía de joelhos perante os bárbaros da distante Europa, em parte devido à arrogância de seguidos imperadores chineses. Os europeus drenaram os vastos recursos do Império do Meio, levando-o ao chamado século de humilhação do qual só agora está se recuperando. E então, após 150 anos, os papéis se invertem. É a China que está às portas do velho continente, e o Acordo Verde Europeu deu-lhe a oportunidade de as abrir com um pontapé. Os europeus criaram o seu próprio jogo verde, mas são os chineses que estão ganhando. Como eles estão fazendo isso? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Ajude o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Citação: a China produz 80% dos painéis solares do mundo, contra 2% dos Estados Unidos, e fabrica cerca de 2/3 dos veículos elétricos, turbinas eólicas e baterias de íons de lítio do mundo. Fim da citação de Christian Schiffard, do Washington Post, em 29 de março. O jornalista também citou o fundador da Tongwei Solar, que em uma década passou de fabricante de ração animal na maior produtora mundial de células fotovoltaicas. Seu presidente Liu Hanyuan disse ao repórter que, com empresas como a que dirige, o Reino do Meio será uma liderança na transição energética global. Sua tese parece provável, pois a Tongwei Solar anunciou que produzirá células fotovoltaicas de 130 gigawatts até o final de 2024, 4 vezes a capacidade de todas as usinas de energia solar em operação nos Estados Unidos. A empresa de Liu Hanyuan e muitas outras não teriam tido tanto sucesso sem o apoio do governo. O antigo fabricante de comida para peixe conseguiu transformar-se numa empresa de alta tecnologia graças a incentivos fiscais e subsídios, ao mesmo tempo que teve de transferir ações para 2 empresas estatais, recebendo cerca de 125 milhões de dólares no ano passado. Existem outros exemplos como o da Tongwei Solar, já que Pequim reservou mais de 130 bilhões de dólares para apoiar o setor solar apenas em 2023. Não é de surpreender que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, tenha começado a expressar uma posição mais dura de Washington sobre a questão. Numa conferência de imprensa realizada durante sua visita à fábrica de painéis fotovoltaicos Suniva, na Geórgia, ela acusou o governo chinês de bloquear o desenvolvimento de indústrias de energia solar em outros países. Ela acrescentou que o mesmo se aplica aos fabricantes de veículos elétricos e baterias de lítio. Para Yellen, abre aspas, o excesso de produção da China distorce os preços e os padrões de produção globais e prejudica as empresas e os trabalhadores americanos, bem como as empresas e os trabalhadores de todo o mundo. É importante para o presidente e para mim que empresas e trabalhadores possam competir em condições justas. Fecha aspas. 2 semanas mais tarde, Yellen comentou que a China é, agora, muito grande para que o resto do mundo absorva esta enorme produção. Mas Pequim não parece se importar com os lamentos vindos de Washington, que anunciam uma nova escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China iniciada em 2018. No início de março, durante uma reunião do Politburo do Partido Comunista Chinês, e de acordo com o China Daily, Xi Jinping pediu apoio às indústrias de novas tecnologias energéticas, que modernizam a economia do país e que promovem o desenvolvimento de novas forças de produção. O Politburo sublinhou então o seu orgulho pela forma como os fabricantes chineses de turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos estão se provando competitivos. Citação: Xi observou que, com uma base sólida no desenvolvimento de novas fontes de energia, a China tornou-se um motor-chave na transição energética global e na luta contra as alterações climáticas. Fim da citação no China Daily em 2 de março. Em contraste, o Financial Times analisou no final de março como Pequim,
apesar da ameaça de uma maior deterioração nas relações com os Estados Unidos, está promovendo uma política de apoio à produção de tudo que esteja relacionado com a transição energética, apontando algumas razões. O crescimento econômico da China abrandou durante a pandemia, enquanto o espectro de uma quebra paira sobre o mercado imobiliário. Ao mesmo tempo, 1,4 bilhão de cidadãos estão retendo as suas poupanças e reduzindo as despesas, temendo tempos piores no futuro. Isto está derrubando a demanda interna e o crescimento. Para piorar, os investimentos estrangeiros na China desabaram. Nesta área, a China registrou seu pior desempenho em 30 anos. Em 2023, foram apenas 33 bilhões de dólares em investimento direto, numa queda de 82% em relação ao ano anterior. A última vez que esse valor foi investido no Império do Meio por estrangeiros foi em 1993. Há algumas exceções nessa fuga de capital que falaremos no final do vídeo, mas o cenário como um todo está extinguindo um dos motores que impulsionaram o crescimento chinês. Para completar, o Banco Popular da China soou o alarme de que o país está ameaçado pela deflação, um dos maiores temores dos economistas estatistas. A confluência de todos estes fatores está forçando uma corrida para salvar a China de uma recessão iminente. O Financial Times, citando o analista He Shujing, do Instituto de Pesquisa Planon China, afirma que os principais líderes da China acreditam que o país precisa entrar numa nova fase de mudança estrutural. O que isso significa? Em primeiro lugar, significa apostar no desenvolvimento intensivo de novas indústrias para a transição energética que os países mais desenvolvidos do mundo planejam. O problema é que, para os seus painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, carros elétricos e baterias, a China precisa encontrar mercados pujantes e grandes, ao mesmo tempo que elimina a concorrência deles. E os Estados Unidos já oferecem resistência e começam a reagir. Não por coincidência, Janet Yellen fez aquela viagem para a Geórgia. A Suniva, que fabrica painéis fotovoltaicos, pediu falência por causa da concorrência chinesa, mas foi salva por incentivos fiscais estatais para empresas de novas tecnologias, ao abrigo da Lei de Redução da Inflação, aprovada em agosto de 2022. São 369 bilhões de dólares em subsídios, empréstimos e créditos fiscais para o desenvolvimento de energias renováveis e tecnologias de baixo carbono nos Estados Unidos. Isto, juntamente com as barreiras tarifárias, poderia impedir o fluxo de produtos industriais chineses de alta tecnologia para os Estados Unidos. Entretanto, o sucesso da estratégia econômica de Xi Jinping depende do sucesso da expansão ultramarina. Por exemplo, em 2023, as empresas de painéis fotovoltaicos da China produziram um total de 1.000 gigawatts, com uma demanda interna entre 280 a 320 gigawatts. Isto significa que 2/3 da produção devem ser exportados. Caso contrário, toda a indústria irá falir. E uma vez que o mercado dos Estados Unidos está se fechando e o resto do mundo, com exceção dos países árabes, sofre com falta de recursos financeiros, a direção é óbvia. Se Pequim quiser manter o crescimento econômico, deve conquistar a Europa. Um domínio econômico do velho continente pelo Império do Meio seria uma ironia histórica, considerando que 150 anos atrás começou exatamente o processo oposto, com a Europa se propondo a conquistar a China. A Grã-Bretanha abriu as portas do seu mercado interno com um pontapé, e outras potências europeias seguiram o exemplo. O que aconteceu em seguida surpreendeu até mesmo os iniciadores da expansão, pois ninguém esperava um sucesso tão espetacular e de consequências de longo prazo. No início do século XIX, a China tinha uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho de toda a Europa, e era habitada por mais de 400 milhões de pessoas. Naquela época, o velho continente era metade disso, e economicamente dava a impressão de ser uma província pobre em comparação com a China. De acordo com Angus Maddison, economista e historiador britânico, a agricultura e o artesanato chineses produziam 29% do PIB mundial. Por esta razão, a maior empresa de capital aberto do mundo ocidental, a Companhia Britânica das Índias Orientais,
que pretendia estabelecer relações comerciais com o Império do Meio e inicialmente tratou seus governantes com o respeito que mereciam. Em 1793, obedecendo o governo britânico, a companhia enviou uma comitiva a Pequim, liderada por Lord George Macartney. Mais de uma centena de ingleses, artistas, políticos, comerciantes, presentearam a corte imperial com o melhor da cultura e dos negócios ingleses. Lord Macartney ofereceu uma redução nas tarifas britânicas e uma aliança política em troca da abertura do comércio. O imperador Qianlong rejeitou as ofertas com uma resposta desdenhosa: "Não há nada que não possuamos." Sua recusa pela cooperação ignorou completamente o quão perigosos eram os britânicos, acostumados à conquista. Ele também superestimou o poderio chinês. Fundada por invasores manchus, a dinastia Qing governou o Império do Meio durante 2 séculos, mas não desfrutou da simpatia dos chineses nativos, nem da nobreza manchu, que ocupava posições privilegiadas. A China estava dividida por disputas de nacionalidade e enormes disparidades econômicas entre as ricas cidades portuárias e as aldeias pobres do interior do país. Os 40.000 mandarins que administravam o estado em nome do imperador não inspiravam simpatia entre os súditos. Eles comandavam um exército de mais de 1 milhão de oficiais e cobravam impostos sobre todas as atividades econômicas. Um controle tão rigoroso do estado provocou resistência. Quando surgiu uma crise econômica, os camponeses das províncias revoltaram-se imediatamente. As revoltas locais foram reprimidas de forma sangrenta, mas outras surgiriam em breve. Jonathan Fenby, em seu livro China Moderna, A Queda e Ascensão de uma Grande Potência, cita um relatório enviado a Londres por Lord Macartney. O chefe da comitiva informou ao governo britânico que, abre aspas, "o Império Chinês é como um velho e louco navio de guerra. Ao longo dos últimos 150 anos, sucessivos dignatários talentosos e vigilantes conseguiram mantê-lo navegando, intimidando os seus vizinhos pelo seu tamanho e por sua própria existência. Mas se um dia o homem errado estiver no comando, ai da ordem a bordo, ai da segurança do navio." Fecha aspas. As observações de Lord foram confirmadas logo. Após um período de desastres catastróficos, eclodiu uma rebelião na China e em 1813 os camponeses rebeldes quase capturaram Pequim. Embora a rebelião tenha sido reprimida, os britânicos aproveitaram o enfraquecimento do poder imperial, estabelecendo exportações de ópio da Índia para a China através do porto de Guangzhou. Eles o usaram para pagar pelas mercadorias exportadas da China. Os chineses estavam ansiosos para fazer negócios devido à popularidade da droga entre a população, e todo esse comércio trouxe grandes lucros. Nas mãos dos britânicos, o ópio provou ser uma arma econômica mortal. Eles obtiveram artesanato, porcelana, seda, chá, quase todas as exportações da China por uma ninharia. Ao mesmo tempo, corromperam a administração estatal, vinculando-a permanentemente aos interesses britânicos. Utilizando estas ferramentas, milhões de consumidores tornaram-se dependentes da droga, garantindo um mercado cativo, ávido por novos fornecimentos. O imperador Dao Guang ignorou a crescente ameaça durante 19 anos de seu reinado. Foi apenas após um abalo na economia por enorme déficit comercial e desaparecimento das moedas de prata que ele agiu. Quando não havia produtos para trocar, os chineses pagavam ópio com moedas. Assim, os estoques de metais preciosos saíram da China para a Grã-Bretanha. Foi um processo constante de saída de recursos chineses ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, a Companhia das Índias Orientais intensificou o cultivo da papoula em toda a Índia, tornando mais eficiente e barato adquirir o ópio. Assim, estava em curso um processo de drenar a riqueza de um país enorme e de construir o poder da Grã-Bretanha no outro lado do mundo. O imperador Dao Guang não tentou interromper esse processo até março de 1839. Por ordem dele, o comissário especial Li Zenshu e um destacamento de soldados entraram nas instalações comerciais britânicas em Guangzhou. O comissário confiscou 16 toneladas da droga e 43.000 cachimbos e os jogou no mar. Ele também prendeu os responsáveis pela, na sua visão, pilhagem de seu país.
Mas Londres não estava disposta a abrir mão da sua posição. A armada de 20 navios de guerra do contra-almirante George Elliot apareceu na costa da China em 1840 e começou a afundar navios mercantes. O corpo expedicionário de 4.000 soldados ocupou facilmente Guangzhou. O exército imperial contra-atacou, mas apesar da sua esmagadora superioridade numérica, foi derrotada. De repente, parecia que as forças armadas de um país com uma população de quase 500 milhões de pessoas eram incapazes de derrotar uma pequena força inimiga. Temendo a capitulação, o imperador concordou com as negociações, e isto levou à assinatura do Tratado de Nanjing em 1842. Dao Guang concedeu aos britânicos a propriedade de Hong Kong e abriu os portos de Guangzhou, Fuzhou, Ningbo e Xangai. Pequim também levantou a proibição da venda de ópio, isentou os cidadãos britânicos da jurisdição local e até concordou em pagar uma enorme compensação pelas caixas de drogas jogadas no mar. Este foi o pontapé britânico que abriu as portas do mercado chinês. Esse sucesso significou uma expansão do poder do velho continente, com consequências desastrosas para o Império do Meio. Entretanto, como descreveu Jonathan Fenby, citação, embora tenha sido uma experiência amarga e humilhante, o imperador chinês não parecia perturbado. Ele revelou a um dos mandarins que os estrangeiros não eram dignos da sua atenção. Fim da citação. Um problema mais importante para o monarca parecia ser a manutenção do trono, mesmo que fosse à custa de entregar o país à colonização econômica. Logo após o sucesso britânico, apareceu um enviado de Washington, claro, acompanhado por uma esquadra de navios de guerra. Ele exigiu privilégios para os Estados Unidos semelhantes aos que a Grã-Bretanha havia recebido. A ameaça da força foi suficiente e um acordo foi fechado em Wanjia em julho de 1844, dando aos americanos o que eles queriam. Tudo isso chamou a atenção da França e da Rússia. Rapidamente, estes países estavam numa espécie de corrida para conquistar mais portos da China, transformá-los em postos comerciais e depois continuar a expansão econômica para o interior. Quanto aos chineses, eles ofereceram pouca resistência. O imperador seguinte, Xia Feng, provou ser um governante ainda mais incompetente do que seu pai. E isso ficou óbvio em 1856, quando as autoridades imperiais apreenderam um navio de contrabando Arrow, registrado em Hong Kong como um navio britânico. A missão britânica exigiu a devolução do navio e indenização pelos danos. Ao ouvir a notícia, eclodiram tumultos em Guangzhou. Os chineses, fartos dos europeus, começaram a atear fogo nas casas. O motim foi reprimido por soldados britânicos. Em resposta, o primeiro-ministro Henry Palmerston ordenou represálias para acabar com a resistência do imperador Xianfeng. Isto foi feito em cooperação com a França, que também estava interessada em extrair lucros econômicos da China. A Segunda Guerra do Ópio terminou 4 anos depois, quando a Marinha Real enviou um corpo expedicionário anglo-francês para os arredores da cidade de Tianjin. Depois de capturar a fortaleza, eles seguiram para Pequim em setembro de 1860. O assustado imperador fugiu para a Manchúria. Depois de tomar Pequim, os britânicos queimaram o Palácio de Verão Imperial como forma de retaliação. Esses palácios eram realmente enormes e estávamos com tanta pressa que nem podíamos revistá-los completamente, disse o lendário general defensor de Khartoum Charles Gordon à sua mãe. Apenas 60 anos antes, a China era o país mais rico do mundo. Depois de entrar em conflito com os estados ferozes da Europa, as suas fraquezas internas reduziram-na ao papel de um vassalo colonizado. Passo a passo, entregou aos europeus o que tinha de mais precioso. Depois de vencer a Segunda Guerra do Ópio, a Grã-Bretanha e a França dividiram Xangai. Os britânicos também assumiram o estuário de Yangtze e do grande canal de 1.800 quilômetros que liga os 5 grandes rios a Pequim. Também tomaram parte das receitas provenientes dos comércios de chá e seda. Quando a imperatriz Cixi assumiu o trono em troca de desistir da resistência, os britânicos e franceses ajudaram-na a combater a rebelião Taiping.
Os rebeldes foram derrotados em 1864 e Londres extraiu todos os lucros possíveis de um país que tinha caído numa estagnação total. O grau de unilateralidade desta relação é melhor ilustrado pelo fato de a China ter se tornado tão fraca que até o Japão decidiu conquistá-la no final do século XIX. O seu exército esmagou as tropas da Imperatriz Cixi numa blitzkrieg e um tratado de paz foi assinado em 1895. O Império do Meio teve de ceder a soberania sobre a Coreia, Taiwan e parte da Manchúria ao Japão. Outras terras chinesas no norte também foram apropriadas pela Rússia. Após a Guerra Sino-Japonesa, São Petersburgo forçou a entrega de Port Arthur e das terras adjacentes como forma de reembolso de um empréstimo que Moscou havia feito a Pequim durante o conflito com os japoneses. Enquanto isso, a Alemanha anexou a província de Shandong. Um assentamento alemão de estilo bávaro com uma cervejaria central foi estabelecido no porto de Qingdao. Falou-se até em educar a população local como alemães chineses e incorporar a área ao Segundo Reich. A invasão da China por todas as potências mundiais acabou levando a uma revolta chamada Rebelião dos Boxers. Foi desencadeado pelos fundadores da Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos, de antigas escolas de artes marciais. Centenas de milhares de chineses e até a Imperatriz Cixi juntaram-se à revolta. Ignorando o abismo que separava a China do mundo moderno no aspecto militar, ela declarou guerra a 8 grandes potências em 21 de junho de 1900. Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia, Japão, Estados Unidos, França, Itália e até Áustria-Hungria. A China declarou guerra a todos eles. Porém, o exército imperial não conseguiu capturar nem mesmo o distrito parlamentar de Pequim, onde cerca de 1000 estrangeiros se defendiam desesperadamente. 2 meses depois, um corpo expedicionário internacional de 22.000 homens chegou à China e rapidamente esmagou toda a resistência. Os europeus triunfaram. No esforço de ensinar respeito aos chineses, destruíram o Palácio de Verão de Pequim e a magnífica biblioteca Hanlin, que continha manuscritos de valor inestimável. A Imperatriz Cixi fugiu da capital disfarçada de camponesa, mas os britânicos não tinham intenção de derrubar a dinastia. Logo, Cixi voltou ao trono e teve que engolir mais um sapo. Os vencedores impuseram uma sanção de 67 milhões de libras à China. Além disso, uma guarnição internacional de 20.000 homens ficava permanentemente estacionada em Pequim. E assim, pouco mais de um século depois da visita da comitiva de Lord George Macartney, a China perdeu a sua soberania e tornou-se uma semi-colônia tutelada pelas potências europeias. Para a sorte dos chineses, antes que os europeus, juntamente com os japoneses, pudessem finalmente dividir o Reino do Meio, a Primeira Guerra Mundial eclodiu, dando à China esperanças de recuperar tudo o que tinha perdido. Contudo, a recuperação do colapso revelou-se igualmente longa e ainda mais dolorosa. Foi acompanhada por uma série de crises. Em 1927, a China mergulhou numa guerra civil, colocando os nacionalistas do Kuomintang de Chiang Kai-shek contra os comunistas de Mao Zedong. Além disso, o Japão capturou toda a Manchúria em 1931. Somente após a derrota do Japão pelos americanos na Segunda Guerra Mundial é que vastas áreas de terras chinesas foram libertadas. Antes disso, os invasores tinham tomado regiões cruciais para o desenvolvimento econômico chinês. A China estava praticamente isolada do mar e, portanto, das rotas de transporte mais importantes para o seu desenvolvimento. A expulsão dos japoneses levou ao reinício da Guerra Civil, vencida pelo Partido Comunista Chinês, mas também significou que Taiwan, sob o domínio de Kuomintang, tornou-se uma entidade política separada. Mesmo com o fim de décadas de guerra, os chineses não reconstruíram a sua antiga prosperidade. Mao Zedong, que governou o país durante mais de um quarto de século, estava obcecado em alcançar o patamar do Ocidente. O seu período de tirania levou a ideias malucas de lançar toda a nação na construção de uma indústria pesada sob o grande salto para frente e coletivização do campo. Isto
combinado com o terror e a fome, resultou na morte de 20 a 30 milhões de chineses e numa miséria ainda maior para aqueles que conseguiram sobreviver. Após o fracasso do grande salto para frente e um breve degelo político, uma nova era de terror foi inaugurada pela Revolução Cultural em 1966. Apenas a morte do tirano e a concentração dos poderes do Partido Comunista e do Estado nas mãos de Deng Xiaoping trouxeram à China o início de uma era de estabilidade e desenvolvimento. Em retrospectiva, apenas o governo de Xiaoping no final dos anos 70 pode ser considerado o momento na história do Império do Meio em que a Grande Depressão chegou ao fim. Assim, o terrível colapso da superpotência durou cerca de um século e meio. O que desencadeou esse colapso foi a Primeira Guerra do Ópio. Foi como um único e poderoso pontapé com o qual a Grã-Bretanha abriu as portas do mercado chinês para si e para os outros. Depois disso, nenhum dos imperadores chineses conseguiu fechá-las novamente. E isso significou a ruína total para os chineses. Agora é a China que está tentando abrir as portas da Europa, com seu poderoso pontapé na economia verde. Apenas uma década atrás, os países da União Europeia lideravam as tecnologias e a produção dos equipamentos necessários para a grande transformação por vir. Eles almejam reduzir 55% das emissões de carbono até 2030, em relação aos níveis de 1990, e, em seguida, alcançar a neutralidade dos gases do efeito estufa até 2050. Para conseguir tamanha transformação econômica, são necessários equipamentos geradores de eletricidade que emitam menos CO2, nomeadamente turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos. Na próxima fase da transição, as instalações de armazenamento de energia, necessárias para estabilizar a matriz energética baseada em fontes de energia renováveis, e os carros elétricos tornar-se-ão igualmente importantes, pelo menos na visão dos políticos e defensores da economia verde. Quando a proibição do registro de novos automóveis com motores a combustão entrar em vigor em 2035 na União Europeia, espera-se que os veículos elétricos dominem o mercado europeu. Tanto para carros elétricos quanto para o armazenamento de energia, as baterias são o elemento fundamental, e entre elas, as dominantes no momento são as de íons de lítio. As bombas de calor deveriam ser acrescentadas a este conjunto de produtos industriais essenciais para essa planejada transformação econômica. Afinal, segundo cálculos de Bruxelas, o setor imobiliário representa 40% do consumo total de energia na União Europeia. Os planos incluem a mudança para aquecimento com bombas de calor e sistemas fotovoltaicos. Esta mudança será acelerada pela Diretriz de Desempenho Energético dos Edifícios, que exige que todos os novos edifícios tenham emissões zero até 2030, e para os construídos antes disso, o prazo é até 2050. Portanto, haverá uma mudança massiva na Europa, afastando-se dos fogões a gás, sem mencionar de quem usa o carvão. Para fabricar esses produtos transformadores, você precisa de acesso a toda uma gama de matérias-primas muito específicas e componentes de alta tecnologia. Falaremos mais instantes. Então, quando você soma tudo isso, você vê uma indústria totalmente nova, que necessita altíssimos investimentos e é capaz de gerar receitas igualmente impressionantes. Os valores exatos ainda não foram estimados. O McKinsey Global Institute afirma no seu relatório de janeiro de 2022 que a transformação da economia global necessária para atingir emissões líquidas zero até 2050 exigiria um gasto médio anual de 9,2 trilhões de dólares, 3,5 trilhões a mais do que hoje. De acordo com a estimativa da Comissão Europeia apresentada ao Parlamento Europeu em novembro de 2023, o investimento só no setor energético terá de atingir 396 bilhões de euros por ano até 2030 e até 575 bilhões de euros por ano nas décadas seguintes. Mas se forem considerados outros setores, a União Europeia precisará investir mais de 700 bilhões de euros por ano para cumprir as suas metas, em termos de transição energética e combate às alterações climáticas.
Para efeitos de comparação, vamos dar uma olhada nos atuais gastos globais em indústrias relacionadas com fontes de energia consideradas não emissoras e os equipamentos necessários para a transição. Bem, a partir de um relatório da Agência Internacional de Energia, podemos verificar que, em 2023, cerca de 1,7 trilhão de dólares foram investidos nesta área em todo o mundo. Isto representa cerca de 40% mais do que em 2015. A agência prevê que este montante duplicará em 20 anos. Ou seja, surge um mercado totalmente novo, com trilhões de dólares em disputa. Ainda é difícil estimar exatamente quanto, mas a partir dos cálculos que estão sendo feitos, é claro que mais de 1/3 dos montantes previstos a serem gastos estão nas carteiras dos habitantes da União Europeia. Como falamos aqui no vídeo, há apenas uma década, os países da União Europeia eram líderes nas tecnologias e na produção dos equipamentos necessários para a transição energética. Eram os fabricantes europeus que deveriam compartilhar estes trilhões, mas parece que deu ruim, porque nesta corrida, iniciada pelo velho continente, a China assumiu a dianteira nos últimos anos, e a liderança é tão grande que parece ser mesmo um arrombamento das portas dos mercados europeus para o Império do Meio. Olhando para a forma como Pequim se preparou para a transição energética planejada pela Europa, é difícil não admirar os planejadores chineses e a estratégia que adotaram. A transição energética na União Europeia foi definida no encontro do Conselho Europeu em dezembro de 2008. Lá, os líderes dos países do bloco concordaram em adotar um pacote energético e climático. Ordenaram os seus países a atingirem a meta 3x20 até 2020, ou seja, reduzirem as emissões de CO2 em 20%, aumentarem a eficiência energética em 20% e aumentar a participação de fontes de energia renováveis para ao menos 20%. A Comissão Europeia foi incumbida de elaborar diretrizes que delineassem as mudanças necessárias para atingir o objetivo estratégico. Naquela época, Pequim estava se esforçando para monopolizar os recursos mundiais de terras raras. São 17 elementos difíceis de encontrar, incluindo neodímio, gadolínio, térbio, disprósio e érbio, todos essenciais para a construção de motores elétricos modernos, baterias, painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, lasers e muito mais. Já na década de 1990, os seus depósitos atraíram o interesse das autoridades chinesas, que fizeram o possível para assumir o controle do mercado dessas matérias-primas. E o fez com facilidade, já que o resto do mundo perdeu o início da corrida, e Pequim controlava 90% das exportações mundiais de terras raras. Numa análise intitulada A Importância Estratégica dos Metais de Terras Raras, Daria Viesaksha e Witold Wiglinski salientam que a posição de monopólio permitiu à China estabelecer os preços, enquanto as restrições à exportação em 2009 e 2010 levaram ao aumento exponencial dos preços das terras raras. Só depois de 2010, o Ocidente percebeu que se a China mantivesse o seu monopólio sobre metais estratégicos, exploraria isso e imporia os seus termos a todos os países que quisessem a transição verde. Em pânico, o mundo começou a buscar novos depósitos. Os esforços deram resultado, mas não quebraram a posição dominante da China. Em 2023, o Reino do Meio ainda representava quase 69% da mineração de terras raras do mundo, seguido pelos Estados Unidos com 12% e Myanmar com 11%. Nenhum país europeu estava entre os maiores produtores. Só em janeiro de 2024 foi anunciado que a empresa sueca de mineração LKAB tinha descoberto enormes depósitos de elementos de terras raras em Kiruna, localizada no norte da Suécia. Se tudo correr bem, sua mineração entrará em pleno andamento apenas daqui a 10 anos. O mesmo se aplica ao lítio, indispensável para a transição energética. Os seus grandes depósitos foram descobertos na Chequia, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Sérvia e Ucrânia. Mas neste momento, Portugal é o único país da União Europeia que extrai e processa lítio.
Em todos os outros lugares, os preparativos estão apenas sendo feitos para começar a explorar os depósitos descobertos. Com um atraso igualmente perigoso, só no final de 2023 é que o Conselho e o Parlamento Europeus chegaram a um acordo sobre a adoção da Lei Europeia das Matérias-Primas Críticas. Pretende-se acelerar os esforços para tornar a União Europeia autossuficiente nessas matérias-primas, de modo que, até 2030, o máximo de 65% da demanda anual do bloco por 17 metais estratégicos seja importado. Enquanto isso, o restante das terras raras virá da reciclagem e da mineração doméstica. O domínio de Pequim das matérias-primas cruciais para a transição verde deixa claro que os planejadores chineses fizeram o trabalho de casa sobre os produtos que os países da União Europeia e as suas empresas terão que comprar, e pagando caro. Mas, para azar dos chineses, os depósitos de lítio são bastante difundidos em todo o mundo, e os maiores já descobertos estão na Austrália e no Chile. Porém, Pequim mais do que compensou esta desvantagem com a produção de grafite sintético. Até 2025, os produtores chineses deverão atingir uma capacidade de produção anual de 4,6 milhões de toneladas desta matéria-prima, o que representará 92% da demanda global. Para entender o que isso significa, basta saber que um carro movido a combustão interna não necessita de grafite em sua construção. O carro elétrico médio consome quase 70 quilos. Assim, quando um plano de ação denominado Acordo Verde Europeu foi anunciado em Bruxelas no final de 2019, que incluía a alocação de recursos da União Europeia para investimentos na transição verde, a China já tinha uma enorme vantagem no domínio do acesso às principais matérias-primas, o suficiente para reduzir o velho continente ao papel de consumidor, tal como a Companhia das Índias Orientais tornou os chineses dependentes do ópio. 98% dos elementos de terras raras importados pelos países da União Europeia em 2022 vieram da China, mas isso não fez com que os chineses relaxassem. Desde que o presidente Xi Jinping anunciou em 2013 o projeto Cinturão em Rota, conhecido como Nova Rota da Seda, as empresas chinesas têm procurado assumir o controle dos maiores depósitos de terras raras, lítio e cobalto, na África. Por isso, há tantos projetos de infraestrutura chinesas naquele continente, com os bancos chineses financiando cerca de 20 países africanos. E isso está longe de ser tudo. Além de construir um monopólio de terras raras, os chineses também buscam o domínio mundial no campo da produção de baterias de lítio. Graças a investimentos estatais, a CATL, a BYD e uma série de pequenas empresas têm expandido a sua produção e melhorado os seus produtos ao longo da última década. No final de 2023, a CATL tinha uma participação de mercado global de quase 37%, seguida pela BYD com 16% e pela sul-coreana LG com 14%. Tal como na corrida pelas matérias-primas estratégicas, o velho continente e as suas empresas estão no final da fila, completamente refém da concorrência asiática. Eles têm de aceitar o fato de que quase 60% da produção mundial de baterias utilizadas em carros elétricos e híbridos, em smartphones e em computadores portáteis é fornecida pelos chineses. As más notícias para a Europa não terminam aí. No mercado de painéis fotovoltaicos, os produtos chineses são muito mais baratos do que os fabricados na Europa. Isto se deve ao preço da eletricidade na China, em média 3 vezes mais barato do que na União Europeia, ao acesso a metais de terras raras e aos subsídios governamentais, além da sofisticação tecnológica. O Financial Times alertou em setembro de 2023. A feroz concorrência dos fabricantes chineses pela participação de mercado na Europa fez com que o preço dos painéis fotovoltaicos caísse em mais de 1/4 em média. Como resultado, os fabricantes europeus estiveram à beira da falência. Segundo o jornal, 2/3 do mercado europeu de painéis fotovoltaicos já foram conquistados por empresas da China. Ao mesmo tempo, espera-se que a energia solar se torne a maior fonte de eletricidade do bloco até 2030.
Ainda de acordo com Financial Times, a União Europeia corre o risco de tornar-se tão dependente da China como era do gás russo antes da invasão da Ucrânia. Pouco depois, outra indústria associada à transição verde da Europa soou o alarme. Christian Bruch, CEO da Siemens Energy AG, a maior fabricante de turbinas eólicas da Europa, em fevereiro passado anunciou: o setor de energia eólica na Europa sofrerá o mesmo destino que a arruinada indústria de energia fotovoltaica se as autoridades não restringirem o acesso dos equipamentos chineses mais baratos. A empresa, propriedade da Siemens, foi salva da falência no final de novembro de 2023 por um pacote de 15 bilhões de euros. Metade do montante consistia em garantias de empréstimos do governo alemão e o restante em empréstimos bancários e subsídios da empresa controladora. No entanto, esta injeção financeira pode revelar-se apenas um prolongamento da agonia deste fabricante de turbinas eólicas, que, juntamente com as cooperativas espanholas, é a segunda maior do mundo. O primeiro lugar continua a ser ocupado pela empresa dinamarquesa Vestas Wind Systems. No entanto, 4 dos 10 maiores fabricantes de turbinas eólicas são chinesas. Uma delas, a Goldwind, está prestes a ultrapassar a Siemens Energy. Segundo anúncio dos fabricantes chineses, isto pode ser acelerado quando colocarem nova tecnologia de turbinas eólicas que são 30% mais potentes e 70% mais baratas. Também devemos mencionar que até 70% das turbinas eólicas fabricadas na Alemanha possuem componentes chineses. Então, Christian Bruch apelou à Comissão Europeia que fossem tomadas medidas para que sua empresa sobrevivesse ao ataque dos concorrentes da China. Entre outras coisas, ele sugeriu lançar uma investigação sobre os subsídios do governo chinês aos fabricantes nacionais de turbinas eólicas e restringir o acesso aos leilões de energia. Isto poderia ser feito tornando a habilitação dos participantes dependente de fatores qualitativos, tais como se o país do licitante realiza pesquisas de desenvolvimento sustentável ou se utiliza materiais recicláveis. Mas, com isso, as medidas retaliatórias de Pequim contra a União Europeia tornar-se-iam ainda mais fortes. Quando a Comissão Europeia começou a apresentar planos para defender o mercado do bloco da expansão chinesa, a China anunciou em julho de 2023 que imporia restrições às exportações de galho e germânio para a União e, incidentalmente, para os Estados Unidos. Apesar dos esforços diplomáticos, a China não reverteu as restrições e ainda acrescentou um embargo ao grafite no final do ano. O bloqueio marca um duro golpe para os fabricantes de carros elétricos e baterias e representa uma escalada nas tensões. Pequim está começando com as matérias-primas menos cruciais ao Ocidente e adicionando gradualmente as mais essenciais. Citação: as ações da China em relação ao grafite representam riscos significativos para a estabilidade das cadeias de abastecimento de veículos elétricos e destacam a fragilidade da dependência de materiais críticos chineses. Fim da citação da consultoria norte-americana FTI Consulting. Entretanto, a Comissão Europeia, que apenas procura formas de resgatar os fabricantes europeus de painéis fotovoltaicos e de turbinas eólicas, enfrenta um desafio maior: a proteção das empresas automobilísticas nacionais, principalmente as alemãs, que são um dos pilares da economia daquele país e fundamentais para o funcionamento de toda a União Europeia. A maior montadora alemã, a Volkswagen, vendeu 578 mil carros elétricos em todo o mundo em 2023. As previsões para este ano parecem sombrias, pois dizem que as vendas cairão para cerca de 450 mil unidades. E quais os resultados do maior fabricante de carros elétricos da China, a BYD? Ela vendeu 911 mil carros elétricos em todo o mundo em 2022 e 1,6 milhão no ano passado, e o dobro de híbridos. Este é um aumento de mais de 60% em um ano. Neste segmento, a BYD, juntamente com um conglomerado de pequenas empresas chinesas, está expulsando as empresas alemãs do mercado chinês. E agora decidiu conquistar a Europa, construindo a sua primeira fábrica dentro da Europa em Szeged, na Hungria.
Neste contexto, não surpreende que em 14 de setembro de 2023, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tenha anunciado que a Comissão iria lançar uma investigação dos subsídios chineses à indústria automobilística. Como resultado, a partir de março de 2024, todos os veículos elétricos que entrem na União Europeia vindos da China terão tarifas de importação. Curiosamente, a investigação em si não deverá ser concluída até novembro deste ano, ou seja, a Comissão Europeia decidiu que a situação se tornou perigosa demais para os fabricantes de carros europeus e não pode esperar até o final da investigação antes de tomar uma decisão. Afirmou também que a evidência do subsídio do governo chinês é tão forte que não faz sentido adiar ainda mais as tarifas punitivas. Na União Europeia, apenas os fabricantes de bombas de calor ainda não estão alarmados. Embora cerca de 35% da capacidade de produção esteja na China, 25% está nos Estados Unidos e pouco menos de 20% na União Europeia. Em todas as outras indústrias da transição verde, a situação é ruim ou desastrosa. Porém, a primeira e determinada tentativa de fechar a porta da Europa na cara de Pequim poderá não ser muito eficaz. Empenhado em prosseguir a expansão econômica chinesa, Xi Jinping tem um baralho completo de cartas para jogar contra o velho continente. Afinal, os Estados Unidos estão muito mais próximos da autossuficiência em matérias-primas e provaram ser capazes de tomar medidas defensivas mais duras para a proteção de suas próprias empresas. A União Europeia, por outro lado, parece menos um adversário e mais uma potencial vítima, além de ser um mercado rico. Esta impressão é reforçada pelo fato de Berlim necessitar urgentemente de uma cooperação estreita com a China, como uma forma de tirar a economia alemã da recessão. É sintomático que, quando todos os investidores estrangeiros começaram a transferir o seu capital para fora da China em 2023, as empresas alemãs foram contra essa tendência. É por isso que a participação do Reino do Meio no investimento direto alemão no exterior atingiu 10% no ano passado, a maior desde 2014. Assim, embora a Comissão Europeia tenha intervido para defender o mercado do bloco, a Alemanha continua reforçando os seus laços com Pequim. Isto poderá significar que a intensidade dos esforços de defesa de Bruxelas permanecerá limitada. No encontro entre União Europeia e China em Pequim em 7 de dezembro, Ursula von der Leyen, acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu Charles Michel, exigiu que Xi Jinping mudasse a política econômica da China. No entanto, não há indicação de que o imperador comunista da China, chamado de presidente apenas por formalidade, tenha levado a sério as palavras dos europeus, especialmente quando von der Leyen anunciou que os líderes europeus não tolerarão que a nossa base industrial seja minada pela concorrência desleal. Quando estas palavras são olhadas junto com o déficit comercial da União Europeia com a China, que cresceu de 40 bilhões para 400 bilhões de euros nos últimos 20 anos, sem nenhuma ação concreta, parecem ameaças vazias. Em resposta, Xi disse educadamente aos convidados europeus: não devemos considerar-nos rivais só porque temos sistemas diferentes, limitar a cooperação só porque há concorrência, ou entrar em confronto só porque há diferenças. De forma menos educada, exigiu então que a União Europeia deixasse de agir com os Estados Unidos nas sanções destinadas a restringir o desenvolvimento da indústria tecnológica da China. Em troca, Xi prometeu à Europa um lugar importante no novo mundo multipolar. E assim, a China continua a arrombar as portas da Europa. Desta vez, são os europeus que parecem impotentes contra as ações dos recém-chegados de uma terra distante. Seus setores industriais estão sendo dominados pelos ágeis e determinados invasores, como foram os portos chineses no século XIX. E o ópio moderno, para os decisores políticos europeus, é algo que eles desejam desesperadamente: produtos para a transição verde, dos quais os chineses estão ansiosos por tornar os europeus dependentes.